Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a parte de terça-feira, falando sobre o poder da ressurreição. Obviamente que, para aqueles que perderam seus entes queridos, a ressurreição é uma esperança maravilhosa que coloca animação, coloca coragem e motivação para continuarmos na vida cristã. Muitas pessoas perderam a motivação por causa justamente de perderem seus queridos no meio do crisol da vida, no meio de uma provação. Isso, assim, tem criado situações adversas em muitos corações. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele criou para o ser humano uma das saídas maravilhosas para que o ser humano pudesse, assim, vislumbrar uma nova esperança. A ressurreição é uma nova dimensão para a vida do cristão. Um mês antes da Páscoa, um casal perdeu 3 filhos que, assim, foram vitimados pela febre amarela. Restou apenas um filho, o menorzinho. Mas no domingo da Páscoa, eles foram à igreja, o pai, a mãe e o filho pequeno. A mulher estava com o rosto pálido, meigo, mas assim com uma serenidade muito grande. Ela dirigiu os louvores da igreja com muita devoção. O esposo dela pregou naquela noite e falou sobre sua crença no poder da ressurreição. Ele disse: irmão, se não fosse a esperança da ressurreição, nós teríamos desistido, mas graças a Jesus Cristo nós temos esperança em nosso coração. Quando tudo terminou e as famílias se dirigiram para casa, o menino olhou para o seu pai e disse: papai, ao olhar aquela família que perdeu os 3 filhos, eles acreditam realmente na ressurreição. Isso confortou o coração de todas as pessoas da igreja. A ressurreição de Jesus nos mostrou que sem esse milagre grandioso, nós perdemos toda a referência da nossa vida em matéria de esperança de uma vida futura. Porque a ressurreição de Jesus deu autoridade para que Deus pudesse, então, levar Jesus e colocá-lo à direita do seu trono. Sem a esperança da ressurreição, o ser humano não tem para onde correr, não tem uma nova visão das coisas. Quando Marta viu o seu irmão morrer, e Jesus se aproximou da casa de Marta e Maria, Marta correu e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha uma esperança no coração de que Jesus pudesse ter vindo curar o seu irmão. Jesus disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta tinha uma esperança já colocada no coração. Ela nem havia visto Jesus ressuscitar, mas já tinha essa esperança no coração. E Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por isso que Marta, ela silenciou o seu coração, porque sabia do que Jesus era capaz. Na pergunta número 3, diz assim, lendo o texto de Efésios 1, 18 a 23, como esse texto enfatiza a ressurreição. Vamos ler esse texto para dar a resposta a essa pergunta. Como esse texto enfatiza a ressurreição? Ele diz o seguinte: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo Paulo falando sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida dos cristãos. Ele diz o seguinte, que esse poder manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ora, a igreja é o corpo, Jesus é a cabeça, e esse corpo precisa ter a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, para a pergunta, o que essa passagem nos ensina sobre a ressurreição? Resposta, nessa passagem, Paulo enalteceu o poder de Deus em ressuscitar Jesus para colocá-lo à sua direita nos céus com autoridade. Deu a ele vitória sobre a morte e domínio sobre tudo nesse universo.
e essa vitória está disponível para todos nós. Por isso que o poder da ressurreição está disponível para todos os que aceitam Jesus como Salvador. E dessa forma, Jesus espera ser assim reivindicado e para que ele possa conceder a vida eterna através da ressurreição. Por isso Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Por isso, Jesus ele aceitou a ressurreição vinda do Pai como um poder para dar aos seus filhos. Por isso, quem aceita Jesus, aceita a ressurreição. A morte será apenas um intervalo a ser vivido entre essa vida e a eternidade. Um intervalo a ser passado, a ser assim aguardado, enquanto não chega a ressurreição e a eternidade. Paulo mostrou aos Efésios e a todos nós que a ressurreição elevou Jesus para a glorificação, mediante a autoridade do Pai. E dessa forma ele fará também para os seus filhos, que ele irá ressuscitar no último dia. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 786, ela escreveu o seguinte: para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui a vida em si mesmo para vivificar a quem ele quiser. Acha-se investido do poder de dar imortalidade a todas as vidas que o aceitam. A vida que ele, depois na humanidade, retoma e dá de volta para a humanidade de forma transformada, incorruptível. Jesus Cristo tem essa autoridade. E aquele que aceita Jesus já é candidato à ressurreição e à eternidade na sequência. A pergunta número 4 diz assim: que áreas da nossa vida Jesus pode ressuscitar com o seu poder? Que escolha precisamos fazer para que esse poder seja atuante em nossa vida? A passagem de João 11, verso 40, diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Então, que áreas da nossa vida precisam ser ressuscitadas através da ressurreição? Resposta: muitas pessoas sepultaram seu ministério, seu casamento, seus sonhos e até mesmo suas crenças e emoções. Porém, Jesus mostrou que através de sua imensurável força, sua soberania em meio ao sofrimento humano, ele pode superar a morte como fez com Lázaro. Precisamos permitir que ele venha nos ressuscitar. Nossa vontade representa aquela pedra que Jesus disse: retirai a pedra, para que Lázaro possa sair. Essa pedra representa a nossa vontade. E Jesus está dizendo para a nossa vida hoje, para todos nós: retire a pedra, deixe que eu entre em sua vida, deixe que eu ressuscite o seu sonho, suas emoções, a sua bondade, o seu amor, que estão mortos, sepultados dentro de uma caverna. E Jesus quer ressuscitar tudo isso em nossa vida através do poder da ressurreição. Crer em Jesus é permitir que ele faça esse milagre em nossa vida. Jesus não pode violar nosso livre-arbítrio. Jesus não pode violar o nosso domínio pessoal. Porém, se nós abrirmos a nossa vida e dermos acesso ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, ele poderá então, assim, vencer nossa resistência, tirar nosso orgulho, eliminar nossa dúvida, retirar nossa descrença, e com o seu poder ele irá ressuscitar tudo que morreu em nossa vida. Vale a pena, então, retirar a pedra da descrença, para que Jesus Cristo entre em nossa vida e ressuscite aquilo que morreu. Dessa forma, daremos um testemunho eloquente do que Deus pode fazer em uma vida que estava morta. Houve um homem que teve uma vida iluminada. Esse homem chamava-se Robert Wilson. Robert Wilson contraiu um câncer e ele se tornou um servo sofredor, mas com uma vontade maravilhosa de testemunhar. Ele suportou bravamente a doença. Nunca esse homem resmungou de estar doente com essa doença degenerativa. Sua esposa acompanhava o seu sofrimento
e via com que força ele animava as pessoas que vinham visitá-lo. Quando ele faleceu, o seu testemunho maravilhou todas as pessoas. No cemitério, na hora do sepultamento, o Espírito de Deus se apossou da esposa de Robert Wilson. E ela então disse palavras maravilhosas de louvor e de esperança. As pessoas saíram animadas daquele funeral. E naquela região houve muitas conversões por causa do testemunho de Robert Wilson e de sua esposa viúva, que acreditava na esperança da ressurreição. Jesus Cristo está nos dizendo nesta lição que nós podemos crer no seu poder ressuscitador. Ele vai trazer à vida todos aqueles que perdemos por doenças ou por situações da vida. Nossas prisões serão aliviadas pelo poder da ressurreição. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser completa somente com a ressurreição. Na hora que Cristo retornar nas nuvens do céu, os crentes, os salvos, ficarão tão felizes que eles então estarão no êxtase esperando Jesus retornar. Mas o poder da ressurreição vai trazer uma alegria tão grande para os que perderam seus entes queridos, que a cena será inenarrável. Tamanha será a felicidade dos santos salvos ao encontrar os seus entes queridos. Ali, Jesus vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Jesus já venceu a morte ali, depois do Calvário, na ressurreição. Deus nos abençoe. Que haja um poder para a nossa vida e que o poder da ressurreição possa estar como uma esperança maior, porque Cristo tornou essa esperança uma realidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque essa esperança é grandiosa. Essa esperança ilumina a nossa vida. Essa esperança da ressurreição nos dá, Senhor, um novo alento, uma nova visão de que podemos esperar esse momento glorioso na sua segunda vinda. Abençoe os meus irmãos, aqueles que têm essa esperança no coração, e aqueles que não têm, que o Senhor possa fazer com que eles possam receber esse poder nessa semana. Agradecemos essa tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe gloriosamente. E que, se você tiver na sua vida algo que está morto, Jesus pode ressuscitar. Seu sonho, sua vida, seu amor, sua bondade e a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe gloriosamente. Em nome dele. Amém. Fica com Deus.